Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RST11 é o RECT, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você conhece esse fundo? Você tem esse fundo? Você sabe em que esse fundo investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o desenvolvimento e crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Por favor, se inscreva no canal. E ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 644 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. O canal está aí voando, na minha opinião. Muito obrigado mesmo. Almejamos alcançar 700, 800, mais precisamente 1000 inscritos o quanto antes. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Esse fundo já estava programado para eu fazê-lo, inclusive eu até respondi o nosso inscrito sobre isso, mas eu fiz questão de colocar o comentário dele aqui, ó. O Davidson Felipe falou o seguinte: Amu, faz mais um vídeo sobre o RECT. Ele deu mais uma queda nos dividendos e anunciou uma compra de imóvel e que já estava negociando com um possível locatário. Então, assim, eu já ia trazer, mas a gente reforça aqui o pedido do nosso inscrito. Se você quiser fazer uma sugestão de vídeo, críticas, sugestões, eu estou muito feliz porque tem tido várias opiniões divergentes da minha. Isso é bacana, eu não estou aqui para ser o senhor da razão. No mundo dos investimentos, você pode ter várias teses distintas uma da outra e não quer dizer que as teses, um está errado e o outro está certo. O mais importante é que você aprenda e entenda naquilo que você vai investir. Durante a semana agora, essa semana que vai ser do dia 16 de agosto para frente, eu vou trazer uma nova série para o canal, que vai ser investindo na prática, tá? Eu vou mostrar a ideia de montar uma carteira, eu vou mostrar eu comprando o ativo, eu comprando na corretora, investindo. Então vai ser uma série do 0 aos R$1.000 com pouco dinheiro. O valor vai ser bem pequenininho. O que eu quero trazer com isso e mostrar que qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, mesmo um assalariado, ele consegue dar os primeiros passos rumo ao investimento. São dois fatores primordiais para que você tenha um bom desempenho. O primeiro é o tempo. O tempo é que vai fazer todo o resultado. Sempre que eu respondo as pessoas que têm dúvida aqui no canal, eu tenho dito isso. Foco no longo prazo. O segundo ponto é, quanto maior for o seu aporte, mais rápido você vai atingir o seu resultado. Então você note que você ter altíssima entrega, não necessariamente isso é que vai fazer você ter bons resultados. Mas isso a gente vai deixar para comentar melhor, mais profundamente, na nova série, tudo bem? Então vamos à frente para saber a respeito desse fundo. Esse fundo é do setor de lajes, tá? Ele é um fundo novo, foi lançado em abril de 2019, na base de R$100. Ele é da BRL, o gestor, apesar de ser da RECT, né? Tem mandato híbrido e tem uma liquidez de 1 milhão e 300 mil por dia, uma excelente liquidez. Os usuários do Clube FI dão uma boa nota para ele, nota 4 de 5. É um fundo que já conta com representação no IFIX 0,68 e ele conta com 8 milhões de cotas. Atualmente, esse fundo está sendo negociado com um belo de um desconto. Cuidado, nem sempre que um fundo está com desconto quer dizer que é um bom fundo. Então, nem tudo que está com valor patrimonial aqui é por acaso, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês os riscos inerentes a esse fundo. Sou cotista do fundo, entendo os riscos e não estou nem um pouco preocupado com as quedas. Mas não entre no fundo se você não conhecê-lo. Então, vamos entender melhor. Esse fundo possui um patrimônio de 761 milhões. Só que o mercado está aceitando pagar apenas 608 milhões. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que esse é um fundo que, na verdade, ele possui um patrimônio de mais de 1 bilhão, só que ele é um fundo alavancado. O que vem a ser um fundo alavancado? É um fundo com dívidas, tá? A gente vai ver isso melhor. Então, em relação a esse desconto aqui, que é um desconto de 20%, significa o seguinte: a cota é de R$ 93,00 e o mercado está aceitando pagar apenas R$ 74,00. Tendo o mês 6 como referência, é um fundo que já conta com quase 77 mil cotistas. Vamos à frente. O que a gente observa? É um fundo que foi lançado na base de R$100. E aí, durante o ano de 2019, no final de 2019, o mercado estava muito aquecido.
Todos os fundos que eu trouxe até aqui, geralmente eles estavam aqui no seu ápice, no seu topo. Então esse fundo, nesse período, que era um período de muita euforia no mercado, ele chegou a ser negociado ali, ó, próximo de 125, 130 reais. Veio o momento pandêmico e jogou as cotas para baixo desse fundo. E aí, esse fundo chegou a ser negociado até, na época, por algo em torno de R$ 85 reais. O fundo teve uma recuperação relativamente rápida, contudo, dois setores no nosso ramo imobiliário vem sofrendo muito a mais do que os outros setores. Um dos setores é o setor de lajes e o outro setor é o setor de shoppings. Então, um dos pontos para esse fundo ter caído tanto é o setor ao qual ele faz parte, que é o setor de lajes. Segundo ponto, é um fundo que vem sofrendo com vacância, também em razão, muito disso, em razão do momento pandêmico. E, por fim, esse fundo teve essa tentativa frustrada aqui, ó, de captação, na sua sexta emissão, ele não conseguiu captar tudo que ele queria. E com isso, meio que frustrou aquilo que ele pretendia fazer. Ora, foi uma captação polêmica, porque o fundo emitiu abaixo do valor patrimonial. Em nenhuma hipótese, é bom emitir abaixo do valor patrimonial. Contudo, às vezes, faz-se necessário essas emissões. Então, não estou dizendo que é bom, mas que às vezes é necessário. Então, na minha opinião, era algo necessário, contudo, o mercado não gostou. Frustrou a emissão aí e ele não conseguiu captar aquilo que ele pretendia, o total que ele pretendia, tá? Então, esse fundo já passou por 6 subscrições. Eu gosto da gestora, gosto desse fundo, e sempre que eu posso, à medida que ele vai caindo, eu vou me posicionando aos poucos e comprando mais cotas desse fundo. Então a gente observa uma tendência de queda nesse fundo e eu acredito que ele pode vir a cair mais ainda. E eu, como tenho visão, objetivo, bem a longuíssimo prazo, buy and hold, comprar e ficar, adquirir cada vez mais patrimônio em ações e fundos imobiliários, então eu não estou nem um pouco preocupado com a queda desse fundo. Vou tentar mostrar o porquê, as situações que acontecem. Até acredito que as cotas possam vir a cair mais, mas eu não estou preocupado. Contudo, você não deve comprar, vender ou manter um ativo apenas pela minha opinião ou pela opinião de qualquer que seja o influencer, tá? Não faça esse tipo de situação. Estude o ativo, pode até tomar o nosso vídeo aqui, o nosso estudo como base, mas não se baseie na minha opinião ou na opinião de qualquer que seja pessoa. Então aqui, ó, é um dos pontos pelos quais a cotação está caindo. Seja em ações, seja em fundo imobiliário, as cotações costumam acompanhar o lucro e aqui costumam acompanhar os proventos. Então, os proventos era na casa de 72 centavos, caiu para 60 centavos e agora já caiu mais para 50. Tá? Pode ser que caia um pouco mais essa entrega. Pode ser que ele se estabilize ali na faixa de 35 a 40 centavos. Eu estou ciente disso e não estou preocupado. Então, como esse fundo vinha pagando algo em torno de 0,7, você observa que o mercado vai batendo nas cotas para que se ajuste em torno próximo ali de 0,7, ó. Note que quando a cota estava próximo do seu valor patrimonial ali, próximo de 100, ele entregava 0,72 de yield, que é um yield fora do comum para o setor de tijolos. Para o setor de lajes, o comum é que seja algo em torno de 0,4, no máximo 0,55, então ele já entregava muito acima. E por isso, era um fundo muito bem visto. Começou a ter vacância e a pandemia acelerou isso, né, o momento pandêmico. Note que as cotas foram caindo. Então, mesmo com o mesmo valor de 0,72, o fundo começou a entregar 0,83. E aí, a cota caiu para R$ 87,00. O fundo começou a entregar ali próximo de 0,70. Caiu para R$ 79,00, começou a entregar próximo de 0,70. Então, como ele começou a entregar menos de novo aqui, ó, entregou 50 centavos na sua última entrega, que pagou na sexta-feira passada, dia 13 de agosto, o yield caiu para 0,63. Então, isso com a base de 79. Mas se a gente for ver as cotações atuais, já caíram para R$ 74, R$ 75,00. Então, a cotação vai meio que se ajustando para tentar captar sempre próximo de 0,7. Eu acredito que o setor de lajes paga muito menos. Então, em tese, não precisaria estar batendo tanto na cota, tá? Porque poderia se ajustar mais ao setor. Mas, enfim, o mercado ele é soberano. Essa última entrega representa 0,67. Esse fundo vem com um acumulado que não é comum, ó, 10,67 nos últimos 12 meses. É algo muito atípico para um fundo de tijolo. Então, o fundo, na minha opinião, tem qualidade. A gente vai ver durante o relatório gerencial, vai entender por alto do que se trata, tá? Mas ele está entregando acima do normal para o setor. Vamos à frente.
Então aqui a gente observa o seguinte, sempre leia o comunicado do gestor, ele que vai fazer um resumo, um apanhado das coisas que aconteceram. Ele tem uma pequena reserva, bem pequena, de 1 centavo, 1,25 centavos de reserva. Ele vem falar que ele vendeu um CRI exatamente porque esse fundo optou por efetuar o exercício de compra de um imóvel da cidade de Matarazzo. Então, essa compra vai custar 57 milhões de reais. Então, ele vendeu esses CRIs e está aplicado em caixa até chegar a data de pagamento desse imóvel. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que eles acreditam que vai ser lá para outubro, quando vai assinar o habite da compra desse imóvel. O que acontece? Inicialmente seria 22 mil o metro quadrado, valia 25 e ele teve a opção de compra por 22, só que como teve uma oferta no mercado, ele teve que pagar 50% dessa primeira opção de compra. Então 50% disso aqui subiu para dar diferença entre isso e esse. Então por isso que ele acabou exercendo por 23.500 o metro quadrado. E aqui ele vem nos trazer informando o seguinte, só que isso aqui qualquer gestor que tenha fundos desocupados vai trazer essa informação aqui, ó. A gestão do fundo continua em contato com potenciais locatários interessados na locação, mantendo seu compromisso e esforço nas áreas do portfólio. Nenhum gestor vai dizer que não está procurando ou que vai sempre tentar trazer uma notícia de que estão procurando pelo seu fundo, né? Então vamos lá, vamos à frente. Aqui a gente já tá dentro das informações aqui, o que ele nos mostra? Mesmo com toda essa dificuldade que o fundo vem passando atualmente, mesmo esses 50 centavos agora distribuídos, ainda assim ele representa a mais do que o CDI, que seria 0,36. E o CDI, depois que desconta o imposto de renda, Selic, CDI, ainda cai para 0,30. Então isso representa 140% a mais, ou até 166% depois de descontar imposto de renda. Então, no seu pior dos casos, que é agora, que esse fundo vem passando, ainda assim ele consegue entregar um resultado maior do que o CDI. Tá? E aqui ele vem mostrar o que daria nesse período inteiro do fundo, ele entregou 20%, enquanto o CDI entregou 8%, e depois que desconta o imposto de renda, o CDI ainda cai para quase 7%. Aqui ele vem mostrar em que o fundo vem investindo. Então, o fundo, a composição dele atual é a seguinte, 89% é imóvel, ele tem 5% em caixa, que ele tirou aquele CRI para pagar esse imóvel que ele comprou, ele tem 6% ainda em CRIs, que esses CRIs são uma espécie de hedge, de proteção, para pagar a alavancagem, esse fundo está alavancado, ele tem dívida, a gente vai ver isso aqui logo agora à frente. E mais uma mixaria quase irrisória, 1% aqui em outros ativos, tá? Então, olha só, como eu já havia antecipado lá atrás, esse fundo é um fundo bilionário. Tá? Ele já tem um patrimônio de bilhões. Então, ó, só de imóveis, ele tem quase 900 milhões. No caixa, tem quase 50 milhões. O CRI que ele vendeu ali, ó, ele tem mais um CRI de 55 milhões, outros ativos 8 milhões, e o total que perfaz esse fundo é 1 bilhão e 12 milhões. Só que esse fundo tem dívida, que a gente chama de alavancagem. Então, esse fundo tem dívida. Por enquanto, eu vou deixar essa aqui de fora, tudo bem? Vou deixar essa aqui de fora, que essa aqui é justamente a opção de compra que ele fez. Em diversos vídeos meus, eu tenho falado a respeito disso. O fundo é bilionário, o fundo tem patrimônio e as pessoas com medo de dívidas que esse fundo possui. A dívida mais recente, que ela vai vencer em junho do ano que vem, era uma dívida de 12 milhões. Note que rapidamente o fundo se desfez aqui dos CRIs. E ele também tem imóvel. Na pior das hipóteses, ele pode alienar esse imóvel e montar uma outra operação estruturada para pagar. Então isso não é problema. Esse tipo de dívida aqui não é problema. E as dívidas mais longínquas, elas são para julho de 2034. Até lá, esse fundo consegue com certeza fazer uma captação e liquidar isso antecipadamente, se for mais vantajoso. Então, assim, de 1 bilhão, que é o seu patrimônio, ele tem 249 milhões de dívida. Sendo que o grosso, a maior parte dessa dívida, 176 milhões, é apenas para 2034. Então, na minha opinião, as pessoas compram ou vendem sem saber em que estão se metendo. Não entendem o porquê e vai sempre naquele movimento de manada. Quando esse fundo estava entregando assim, e até hoje vem entregando acima dos pares o seu dividend yield, as pessoas compram às vezes só por causa disso. E não sabem que o fundo investe, não sabe qual a composição, não sabe como funciona. E depois, numa queda simples, como a pessoa não sabe o motivo, acaba se desfazendo. Eu, assim, entendo os riscos, entendo as dificuldades, isso não é desse fundo, é do setor. Eu já trouxe aqui
inúmeros fundos do setor de tijolos, inúmeros, e todos os fundos do setor de tijolos, até mesmo de logístico, vem sofrendo com o momento que a gente está vivendo. O único setor que vem um pouco com uma certa flutuação, curtindo, voando, entregando mais é o setor de recebíveis, fundos de papéis. Fora isso, todos os outros setores vêm sofrendo bastante, tudo bem? Então, na minha opinião, tem os riscos, mas eu entendo desses riscos. Não estou dizendo que é um fundo tranquilo, que ele não vai enfrentar dificuldades. Estou até alertando que eu acredito que possa até cair um pouco mais ainda a cota, pode cair um pouco mais a entrega, mas eu conheço esse fundo. Alguns desses imóveis, ele tem um imóvel aqui em Brasília, eu conheço esse prédio, eu já estive lá. É um prédio super, hiper, mega chique. A gente vai ver mais pra frente aqui agora mais detalhes a respeito dos imóveis desse fundo, tá? O que a gente observa, ó, vem caindo a entrega, a gente já viu lá atrás, ó, 0,72, 0,60, 0,50, tudo bem? Por quê? Vacância, dificuldades, essas questões, essas jogadas que o fundo vem fazendo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, ele está adquirindo mais um imóvel, aquele CRI que ele tinha vai ficar parado ali. Em algum momento ele ia ter que ser liquidado, porque você vai recebendo parte dele, em algum momento ele liquida. Esse imóvel é para o resto da vida agora. E a tendência é que se você compra um imóvel mais barato, em algum momento o nosso setor vai se recuperar. E quando se recuperar, esse imóvel que ele comprou, ele tende a ter 5, 10, 20% de valorização. Então, poxa, o mercado você tem que olhar, analisá-lo de uma forma mais macro, mais ampla. Então, o que a gente observa aqui, ó? No ano passado, 2019, ele entregou R$6 em 8 meses. Em 2020, ele entregou 9,30. E 2012, mesmo com essas dificuldades, já está entregando quase R$8. Vamos à frente aqui. Outro ponto interessante é o seguinte. O fundo tem conseguido aumentar o seu patrimônio. E não é comum ter esse aumento de patrimônio em fundos de tijolos. Eu já trouxe inúmeros fundos de tijolo aqui. Que o seu patrimônio, ao invés de crescer, foi deflação. Então aqui o seu patrimônio está crescendo no decurso do tempo, um ponto positivo também. Vamos à frente aqui. O que a gente observa? A gente vai ver um gráfico com essa disposição, com essa distribuição, mas a gente observa o seguinte, o imóvel mais ruim desse fundo é imóvel de classe A, que são imóveis muito bons mesmo. Ele tem um imóvel AAA e mais 2 imóveis AAA e mais 2 imóveis AAA. Então são imóveis muito bons, contudo, eles não estão nas melhores localizações, tá? Então esse é um ponto interessante. Vencimento dos seus contratos, ó. Os contratos vão vencer 2026, 2036, 2024, ponto de atenção aqui daqui 3 anos, né? Mas são prazos longos, ó, 2026, 2030. Aí tem desse aqui, ó, no Ana Costa. Vai ter vencimento 23, 24, 25, então tem que ficar atento com esses vencimentos curtos. Esse aqui, ó, tem vencimentos 22, 23, mas o que a gente observa? Na sua imensa maioria, os vencimentos são vencimentos mais longos, que nos traz um pouco de segurança, tá? Aí o que é o problema desse fundo? Por que ele vem sofrendo? E não é só esse, vários outros vêm sofrendo. Isso aqui, ó, a ocupação de 49%, então por consequência está com 51% vago, 55% vago, 61% vago, 44% vago. Então essas vacâncias, ó, 100% vago, essas vacâncias que têm trazido esse tipo de situação para o fundo. Aqui embaixo ele vem falar a respeito daquele CRI, ó, que está aqui para ancorar e para pagar o investimento que ele fez, né? A compra daquele edifício. Aqui a gente observa a disposição dos imóveis, ó. Ele vai ter o edifício Barra com 26%, o Canopus com 27% e o Evolution Corporation com 17%. Tá? Ele tem imóveis no Brasília, imóveis no Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, hoje, atualmente, 66% dos imóveis estão ocupados e 33% vago. Contudo, o fundo está tendo uma receita um pouquinho maior. Está tendo uma receita de 83%. Por quê? 16% está vindo de RMG e 83% direto dos aluguéis. Os seus reajustes estão aqui atrelados a IGPM, 85%, e 14% a IPCA. Tá? É um ponto que, se ele conseguir repassar o IGPM, ele vai conseguir trazer muito recurso. Contudo, vai ser muito difícil isso, porque o GPA está muito alto, muito descontrolado. Vamos à frente. São imagens do imóvel que ele está adquirindo, ó, do edifício Matarazzo. As informações que aqui estão, eu já falei do que precisa falar, então são apenas imagens do imóvel que ele está adquirindo. É uma cidade Matarazzo, tá? E aqui, por fim, ele vem demonstrar como que é a composição dos seus resultados. Tendo o mês de julho, ó, ele teve como resultados 4.300.000, a gente vê uma queda, se mantém em relação a abril e maio, né? Só junho que foi algo atípico.
que provavelmente a multa do imóvel que ele teve da Caixa, por isso que deu esse valor a mais. As despesas vêm se mantendo aqui, até caíram, ó, em vista do que era, tá? E atualmente está meio que se estabilizando. A gente observa também as despesas com propriedade, ó, aqui teve um aumento considerável, queda, aumento, porque ela vai oscilando, tem mês sem pagar IPTU ou não, um conserto ou não, um ajuste ou não. Então ele teve como resultado final de 5 milhões e 200, desconta, teve receita aqui, ó, de 1 milhão e 400, no resultado final, que é o que nos interessa para nós leigos, ele teve como resultado 4 milhões 192 mil e distribuiu 4 milhões e 89 mil. Isso gerou esses 50 centavos. Se ele conseguir manter isso, ele vai continuar entregando mais. Mas pode ser que esse fundo ainda enfrente mais algumas quedas no decurso do tempo aí. Vamos à frente aqui. Antes de eu mostrar as últimas imagens, as últimas informações a respeito desse fundo, eu gostaria de reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo, você tem esse fundo? Você acha ele arriscado? Você gosta desse fundo? Eu tenho, eu gosto. Meu ponto de vista não deve ser considerado como indicação de compra, venda ou manutenção desse ativo. Estude. E se você não gosta do fundo, não entre. Se você gosta, pode ser uma oportunidade de você começar a montar posição. Se você tem, não sai vendendo desesperadamente. Tenha paciência. O investimento, existem 1 milhão de estratégias. A estratégia que eu adoto, eu acho que é a mais assertiva, tenha foco no longo prazo. As oscilações vão acontecer, mas tendem a voltar. Assim como algo que está muito mais caro do que ele vale, ele tende a voltar ao seu valor patrimonial, algo que está descontado, se fizer uma boa gestão, ele tende a voltar ao seu valor patrimonial. E a gestora REC, ela é renomada, ela tem muitos fundos bons aí. Tudo bem? Então, a tendência é que esse fundo volte ao seu valor patrimonial. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando algumas imagens a respeito desse fundo e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e fui! Artlist.io